Pessoal, boa noite então a todos. Estão me ouvindo bem? Está tudo bem com o som? Bem claro. Sim, sim. Então, nós vamos dar início. Sim, Vera. Para a gente ganhar esse tempinho. Tudo bem, Rosa? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rosa. Boa noite. Então, Boa noite. Boa noite, Rosa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, na nossa mentoria do grupo Eu Constelo, Você Constela e Nós Constelamos, nós começamos falando das leis sistêmicas, né? Já falamos do pertencimento, falamos da hierarquia, e hoje nós temos uma previsão para falar do equilíbrio, mas nós abrimos um precedente para a pauta feminina, que é uma pauta também muito gostosa e muito necessária, né? Vocês vão gostar bastante. Queria saber de vocês, todo mundo assistiu lá da hierarquia? Vocês tiveram um tempinho para assistir o vídeo lá que foi postado, acho que ontem, antes de ontem? Eu não vi, Vera, eu não vi. É muito importante que vocês acompanhem essas postagens, porque nós fazemos a live no sentido de mentoria, e é um grupo de estudo, né, para que seja bastante participativo, e o que acontece é que tem o grupo do WhatsApp e tem o grupo do Face. Então, no grupo do WhatsApp, nós temos uma limitação, Cristina, a gente não consegue colocar ali um vídeo que seja acima de 5 minutos, ou até menos, né? Então, o que acontece é que, às vezes, as pessoas estão num grupo e não estão no outro, e aí não consegue assistir, e fica faltando, então, uma parte bastante importante desse estudo. Mas o bom do Facebook é que tudo que a gente coloca lá, fica lá. Você pode ver a hora que você quiser, né? É diferente ali do WhatsApp, que as pessoas que entram não conseguem visualizar o que foi postado anteriormente. E também, como o nosso objetivo é que essa comunidade cresça bastante, por isso que nós estamos focando bastante ali no Face, já estamos ali com 300 e poucos membros, né? Com essa finalidade de postar para vocês irem aprendendo cada vez mais, até o ponto de vocês sentirem, né, no coração, e também de querer constelar. Fala para ele esperar um pouquinho. Não dá para ligar? Eu vou buscar ver, Vera, que eu não sei mexer de verdade, não sei se você entendeu, mas eu vou buscar assistir, tá? Importante. Muitas pessoas tecnicamente estão me dizendo também que às vezes tem uma certa dificuldade, mas é só fuçar ali, clicar em cima, é bem facinho, é questão de ir buscando, né? Todos os dias pode deixar. E hoje, a nossa constelada que está nos dando aí essa grande contribuição é a Isabel, e seja bem-vinda ao nosso grupo, que vai fazer parte agora da nossa comunidade. A Isabel, ela é consteladora, ela já está nessa caminhada, né? E ela vai ser constelada depois da parte teórica, e queria, então, que a Isabel falasse um pouquinho para nós, né? Sobre ela, o tema que ela está trazendo, para que depois da parte teórica a gente já passe imediatamente para a constelação. Onde é que você mora, Isabel? Boa noite a todos. Eu moro em Canoas, Rio Grande do Sul. E eu fiz um curso de terapia transpessoal, onde eu conheci a constelação familiar, com a Miller, aqui do Rio Grande do Sul. O primeiro nome, não lembrei. Então, eu sempre fiquei fascinada pela constelação, até que chegou a hora de eu fazer um curso, mas o curso não teve muita prática, não teve prática de grupo. É muito comum nos cursos não terem a prática, né? Que pena, né? Que pena, exato. Então, eu vi uma chamada da professora Marusa, no Paraná, com a constelação individual com bonecos.
Daí eu fui lá e fiz 2 módulos com ela, o primeiro teórico eu já tinha. E comecei a constelar, né, com os bonequinhos, a marca dela. E nestes cursos eu constelei. Então, eu constelei o meu profissional. Eu sou professora aposentada, mas já há uns 10 anos eu trabalho como terapeuta em Canoas, terapeuta transpessoal, autoconhecimento. E sempre foi uma coisa devagar, parece que eu não chamo, eu não atraio, eu não valorizo o meu trabalho. Então, assim, é meio devagar, às vezes anda um pouquinho e para. E outro fator também que eu já constelei e entendo, assim, que é a questão de relacionamento. Na minha família, as mulheres têm essa dificuldade, como da minha avó, o meu avô, que ela era o masculino na relação, ela que dominava. A minha mãe já não pôde ser o masculino, mas era revoltada. Ela não gostava de ser mandada, de ter, assim, só ela a obrigação de tudo. E eu também casei, daí a gente já escolhe parceiros parecidos, né? E também tocou para mim ser mais o lado masculino, a que fazia tudo, que assumia tudo. Mas sempre eu tive, como a minha mãe, uma crítica em relação aos homens, de não acreditar em relacionamento, que... Eu nem digo homens maus, porque nem meu avô, nem meu pai, nem meu ex-marido foram maus, mas que parece assim que eles não têm, como é que eu vou dizer, iniciativa dentro de casa, eles não participam muito. Entendi. Então, eu gostaria de ver isso, ver onde é que está essa, que já vem da avó, da mãe, como eu disse, a minha filha, ela, graças a Deus, ela não sei como é que ela se salvou dessa crença. Cuidar disso, né? Cuidar disso, Isabel. Isso. Tá certo. Já dá para elencar uma série de elementos aí, né? Você escolheu o tema de relacionamento, né? Foi o tema que você Sim. escolheu. Então, nós vamos começar, como sempre, que é de praxe aqui nas nossas mentorias, com a nossa parte teórica, nossos exercícios. Está aqui entre nós, a Celina, né? Está aí com a palavra, irmã. Seja bem-vinda. Tem microfone, liga aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tanto a minha pessoa como o João vai participar. Boa noite. Boa noite. Nós Boa vamos. noite. Nós vamos estar participando de uma parte teórica, mas muito importante para podermos perceber os movimentos de uma constelação. Nós vamos trabalhar hoje a palavra do Bert Helling sobre a cura, não é? Então, ele faz muito questionamento da cura no corpo, na alma e no espírito, não é? Porque nos toca determinada circunstância, não é? Então, não só nós como estudantes da constelação, eternamente estudante, né, dos movimentos da constelação, porque os movimentos são inúmeros. Ele começa em relação à cura. De onde vem a cura? Ele começa com perguntas. O que levou a ela? Ela está no corpo? Ela está na alma? Ela está no seu espírito? De onde vem a cura? A doença e a cura vem no final do espírito e da alma. Então, de onde vem a cura? O que me leva a ela?
cada pergunta dessa vem movimentos. Né? A vida é movimento. Para onde você olha, primeiro, quando você precisa de uma cura. Como você estava falando, Isabel, né? Sim. Né? Para onde você olha quando você está precisando dessa cura? Você olha para o teu corpo, para a tua alma ou para o teu espírito? Né? Então, nós utilizamos um olhar sempre. Só que nós não damos conta que nós olhamos. E esse não se dar conta, você perde o movimento. Seja ele para a cura, né? Ou para a doença. Então, para onde eu olho primeiro, quando eu preciso de cura? Eu olho para algo que me dói. Né? Está me doendo. Seja no corpo, seja na alma, ou seja mais profundo, que nem eu sei de onde vem. Ou seja, então, o primeiro passo, mais próximo a mim, eu vou olhar para o meu corpo. É no corpo, acima de tudo, que eu espero por alívio. Botar os processos mais profundos. Mas é aqui, agora, dentro dessa parte dimensional chamada corpo, ele vai me dar a resposta desse alívio. Né? E se eu preciso de um médico, eu vou procurar um que conheça o corpo e suas funções. Ele vai saber exatamente o local onde está doendo. Trata-se de um local dolorido, e ele vai buscar alívio para aquele momento. E muitas vezes, até na parte biológica, ele percebe que nos falta nutrientes. Ele vai suprir. Então, ao mesmo tempo, eu me sinto que eu estou em boas mãos. Eu começo o quê? Depositar confiança nele. E isso me traz esperança, que algo vai estar bem para mim, né? Esse é o primeiro relacionamento, que é com o corpo. Agora, com a alma. O que eu aprendo agora aqui sobre a cura? Além de um tratamento corporal. Então, através do meu corpo, nossa alma, nossos sentimentos, também desempenham um papel importante na cura. E também devem ser tratados de igual maneira. Muitas vezes senti uma dor na alma de forma ainda mais intensa do que as dores no corpo. Quais são geralmente as dores da alma? Quem poderia participar? Pode falar, Isabel. As dores da alma, tristeza, angústia. Angústia. Separações, muitas vezes ocorrida na nossa infância, né? As dores experimentadas na nossa infância, ela fica como trauma, principalmente em casos onde a criança era exposta a elas de uma forma desprotegida, porque a criança, que proteção ela tem ali naquele momento? De tristeza, de separação, de abuso, de intolerância. E ela sem poder afastar daquilo. Então, ela sofre aquilo
e aquilo fica como um trauma. Então, isso faz parte das dores da alma. Né? Essas dores advindo, elas são armazenadas em nosso corpo. Né? Ela pode ser resgatada? Sim, a qualquer instante. É o que você está buscando hoje, Isabel. Né? Por exemplo, tudo que te evoca o passado, deixa vir e não lute com aquilo. Né? Ele está querendo ser curado. Né? Então, nesse momento, o nosso comportamento perante aquela situação, ela começa a mudar. Ela começa a apagar dentro de um campo as memórias que estão ali para serem lidas, observadas, trabalhadas, modificadas, não é? Seguindo um processo de movimento que a própria constelação oferece. Né? E o que acontece com o meu corpo quando isso começa a ser trabalhado? Tá? Antes ele era um corpo com uma dor na alma, algo que aperta internamente, a pessoa fica apertada ali, angustiada, como você colocou, e sem saber como sair daquilo, né? Então, em vez da gente movimentar para dentro, retesando aquilo, e nos adoecendo, ficando triste, né? E assim caminha para a abertura de uma doença. Então, o que precisamos? Precisamos dessa cura. Em primeiro lugar, aonde? Quando eu sinto isso que a Isabel mencionou, eu já sei que eu preciso de cura na minha alma. Eu vou fazendo a minha leitura e vou buscando ajuda onde eu preciso. Não é? É através da cura das dores de um passado. Né? A alma, você vai curar as dores de um passado. E você retorna daquilo no qual você foi separado. De uma forma dolorosa, internamente. Ou ficou exposta àquilo. Aí, quando você começa a perceber, começa a te nascer uma esperança que você pode ser curada, que você pode mudar a sua história, contar uma nova história. A situação não está na história, está no significado que nós damos a essa história. Aí, até o João pode falar um pouquinho sobre isso, João? Boa noite, Isabel. Boa noite. Eu sou o João. Tudo Prazer, bom? João. Amém, você também. Não, como a Celina estava colocando, né? Hoje, durante o dia, quantos fatos você pôde presenciar, né? Quantas coisas. Porém, o que fica gravado em você não são os fatos, as realidades que passam por você, mas aquilo que você escreve, aquilo que é o significado que você dá, a história que você conta dentro de você. Então, na tua vida, você imagina, desde quando você era pequenininha até hoje, quantos eventos foram passando na tua vida? Mas, na verdade, os eventos passam, mas os teus sentimentos, os teus pensamentos em relação àquilo, que no final ficam registrados como se fosse uma história, um filme, é isso que fica lá. Muitas vezes, em forma imprópria, como dor, perda, trauma, como a Celina falou. E aquilo vai ficando armazenado. E como isso fica guardado, essas memórias, essas informações, a todo instante, a cada circunstância que te passa, elas retornam para reviver. Então, no final, você entra num ciclo vicioso em que essas histórias que você conta, elas passam a ser a tua vida, né?
Então, é importante, como a Celina colocou, no teu dia a dia, você, diante de tudo aquilo que você depara, você vê a circunstância tal qual ela é e perguntar, tá ok, qual é o fato aqui? Ah, tá passando alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa, tá? Isso é fato. Mas, opa, o que eu tô escrevendo dentro de mim? Né? O importante é nós seguirmos passo a passo o que é que eu estou escrevendo, qual a história que eu estou contando. Né? Porque eu tenho que saber que os fatos passam, mas as histórias, se você não tomar cuidado de escrevê-las bem dentro de você, aquilo vai te acompanhar o resto da vida. Agora, que tipo de história você quer escrever para a tua vida? Uma história cheia de saúde, de alegria, de abundância, de prosperidade, ou de dor, de perda, de ressentimento? Mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, você sabendo que, diante daquilo, tudo aquilo que você passa, é para você aprender a dar um significado às coisas da forma mais superior possível, aí você vai poder perceber que os teus significados vão criar circunstâncias melhores e vai curando não só a tua vida, como de toda a tua família. Então, esse é realmente essa sabedoria maravilhosa que o Bert Hellinger, né, nos deixou, né, para atender todo um campo familiar através de todos os seus membros que estão interligados entre si, né? Como nós trabalhamos, a minha parte do João, nós trabalhamos muito com a PNL e a constelação familiar. Então, nós trabalhamos com a ressignificação dos fatos e da história da sua vida. E o que acontece? Né? Outro dia, constelando uma pessoa, ela não conseguia se aproximar da mãe. Ela tinha uma exclusão tão forte de ventre, ela não conseguia se aproximar. Assim, no campo que nós abrimos, no trabalho, ela não conseguia se aproximar. Porque a mãe, até hoje, ainda contava a ela a exclusão que ela tinha na gravidez. Ela foi excluída desde a gravidez. E a mãe nunca escondeu isso dela, né? Então, ela passou por cenários, por situações, desde que nasceu. E ela não entendia, porque os irmãos seguintes, a mãe não excluiu, né? Então, por que ela foi excluída? E dentro de mudança de significado, ela pôde perceber que a mãe foi excluída primeiro do que ela, para rejeitar aquela criança. Então, quando ela percebeu isso, ela começou a olhar a mãe com amor, porque ela sabia que era dor, que era dor da própria mãe. Então, aquele olhar de amor para a mãe a curou no mesmo instante. Ela deu depoimento no outro dia, quer dizer, numa sessão, né? Ela pôde abraçar a mãe ali. Ela pôde ter a mãe que ela sempre quis ter, por amar a mãe dentro da dor da própria mãe. Então, esse já é um movimento mais profundo. Ele sai do corpo, ele sai de uma alma, ele vai para um espírito. Né? Então, foi uma coisa assim maravilhosa. Né? E foi um encontro que nós fizemos com ela para avaliação. Não era nem uma constelação. Né? Foi uma avaliação. Então, esses movimentos de corpo, de alma e de espírito, eles são valiosos. Quando você vai levando a pessoa que nos procura, porque caminhamos juntos, né, a perceber os movimentos. Né, no perceber o movimento, a própria pessoa se autoconstela e se libera. Né? Então, eu acho isso maravilhoso, Isabel. Eu amo isso, eu acho isso maravilhoso. Aqui, sim, agora, nós vamos estar falando da parte do espírito. Né? A pergunta é, como consigo compreender ou ter a compreensão
e a força para seguir esse caminho. A quem obedece a minha alma? De onde obtém a fé para obter a cura num corpo? Olha que perguntas maravilhosas. Não é? A pergunta é, como conseguimos uma compreensão e a força para seguir dentro desse caminho chamado vida aqui na Terra? Né? A quem obedece a minha alma? De onde advém a fé na cura que meu corpo pode receber? Né? E Bert afirma, ela obtém essa fé do amor, né? De um outro amor, muito além do amor que me adoece, primeiro na alma e depois no corpo, né? Porque você de pequenininha, o que você sofreu foi por amor, porque você ama, e você não quer que. Então, o movimento do espírito. Então, eu acho muito importante que cada um perceba isso dentro da constelação, né? Porque esse amor faz adoecer, né? Por isso, é importante distinguir entre o amor que adoece e o amor que cura, né? Ficamos assim, poxa, é surpreendente essa informação. Mas essa compreensão, ela se manifesta como verdadeira em diversos sentidos da constelação familiar, né? Todavia, o amor que me leva à doença é diferente do amor que cura. Né? Então, é diferente do amor que você sente numa relação, como você estava falando, entre um homem e uma mulher. É o amor que cura, é o amor do espírito. É o amor deste poder, é um poder espiritual, que de uma forma criativa traz à existência tudo aquilo que é. Não é? O João pode falar também um pouco a respeito? Eu acho que eu faço das suas palavras minhas também, porque é como ele falou, esse amor do espírito é o que tudo cria, né? Embora nós tenhamos humanamente uma série de definições de amor, e geralmente o amor mais vertical. Ah, eu amo tal pessoa, não amo tal pessoa, mas é como foi colocado. O que nos dá a capacidade de amar é a conexão com esse amor do alto. Então, o resto é uma definição de amor que não é propriamente... É diferente o amor, é o amor que adoece, como falam. Não é o amor verdadeiro. Esse amor verdadeiro, esse amor que cura, esse amor que vem do alto. E ele tem uma característica, ele é igual um pássaro. Você admira ele, mas se chega perto dele, ele é arisco. Não é algo que você tem. Você não pode possuir. Mas você pode estar diante da presença dele. E essa presença é que realmente, como a Celina vai falar, vai alinhar, do espírito, vai atuar na tua alma. E como reflexo, o teu corpo vai receber a cura, mas atuando primeiro na alma, porque é na alma que fica essas marcas, né? Esses registros. É a tua criança. Então, a doença no meu corpo, em nosso corpo, ela encontra-se no fim de uma cadeia, porque ela começa na alma, pois é da alma que vem o movimento de um amor que me leva ou leva as pessoas a ficarem doentes, né? Então, e que deseja se vincular a isso, né? Essa é a grande questão, né? Que aí vem o vínculo. Então, nós vimos agora, nesse instante, né, a cura no corpo, na alma e no espírito. Agora,
nessa cadeia de doença que chega a materializar no corpo, ou que chega a materializar no corpo esse vazio dessa dor, não é? E qual é o movimento decisivo para a minha alma que me leva à doença? Qual é o movimento? Existe um movimento decisivo. Olha a palavra de Bert Helling. Existe um movimento decisivo que me leva, a minha alma, a nossa alma, que leva às doenças. É o amor do vínculo. É o amor que me liga à minha família e ao seu destino. Então, eu não sou tão livre quanto eu acho, penso e imagino. Existe um vínculo. Então, quando eu estou aqui no meu dia a dia caminhando e me observando, eu percebo, né, que eu estou abaixo de um vínculo. Né? Esse amor do vínculo, ele é elementar. Ele é insubstituível, nada substitui ele. Né? Então, eu estou entregue a ele. Ele me prende à minha família. E a tudo que nela aconteceu e acontece. Né? Então, você falando, eu consegui ouvir um pouco o que você falou com a Vera, né? Então, aí está um vínculo, né? Que, queira ou não queira, você está entregue a ele. Ele te prende à tua família e a tudo que nela acontece. Tanto a grandeza das coisas boas e também nos liga ao que não está resolvido. Então, o que você estava contando para a Vera é o que não está resolvido. Né? E é difícil para a tua família, é difícil em nossas famílias. As suas cargas, as suas culpas, somos levados a tomar parte, ou dentro de uma responsabilidade, mesmo embora que eu não saiba. E nem seja o culpado por algo relacionado a isso. Mesmo assim, eu tenho que carregar, junto com esse vínculo, essa carga. Então, aqui eu começo a perceber como que as coisas funcionam. Quando eu começo a perceber como as coisas funcionam, eu começo a ter consciência, né? Como ocorre esse vínculo? Que força está atuando através deste vínculo para você estar onde você está? Ou eu esteja onde eu estou, ou cada um está onde está, né? É o pertencer. O pertencer à nossa família é uma necessidade básica. Esse vínculo, apesar de me ligar às coisas grandes, como também o que falta, ele é o desejo mais profundo que cada um de nós carregamos. Não é? Então, uma necessidade de pertencer a ela vai além da minha necessidade de sobreviver. Isso é difícil. Jogar os olhos aí, porque vai além de minha compreensão humana aqui. Né? Mas diz Bert Helling, quando se reconhece que existem consequências através do vínculo, consequências abrangentes de uma necessidade, nós vamos começar a compreender que, devido a esse desejo pelo vínculo, eu estou disposta tanto para o grande, como para ajudar naquilo que falta no meu campo familiar. Não é?
Então, quando eu estou disposto a servir esse campo, você libera para trás, libera no presente você e tuas gerações para frente. Não é? Então, muitas vezes falamos isso com muita reticências, porque é algo forte. Mas Bert Helling diz isso para nos dar uma consciência, porque ele sabe que existem maneiras de mudar esse destino. Ele tem a solução para mudar esse destino. Ele não fala e deixa uma sabedoria para condenar, mas para libertar, né? Para utilizar o movimento e ajudar dentro do meu campo familiar o que me falta. Não é? Então, é isso aí num nível mais elevado, não é? Existe essa força para me liberar, nos liberar desse vínculo que me torna doente. Né? Meu vínculo com o meu campo familiar está doente nisso. Então, ele me leva a liberar desse vínculo. Então, hoje está buscando esse movimento de liberar o vínculo, né? E vai ajudar teu sistema familiar, ajudar teus antepassados, para que não fica num emaranhado, e liberar o pessoal para frente, né? A sua descendência. Né? Então, todos nós nascemos no interior de uma alma coletiva, em um campo espiritual, que você partilha com membros da sua família. Então, essa alma, ela vai além do meu corpo. Nos liga, nós, de uma forma profunda, a todos que pertencem a ela. Então, eu penso numa alma individual. Bert Helling, junto com Sheldrake, eles chegaram, dentro da ciência, a uma alma coletiva. Né? De uma forma profunda, ela nos busca a todos que pertencem a ela. Isso eu acho lindo, porque me dá um vínculo de dar as mãos para que todos saiam. Você me entende? Me passa isso quando eu leio de Bert Helling. Né? Então, muitas vezes, torna meu destino ali, que vem desde o útero materno, como veio daquele trabalho que foi feito com aquela senhora. Né? Dela perceber uma dor dentro da dor. E se liberar ela e a própria mãe. Então, isso, para mim, é algo assim que eu nunca imaginaria. Aquilo nasceu dentro de um campo. Né? Então, por um lado, essa alma coletiva, ela abrange um campo imenso, ela vai além. Né? Por exemplo, nós temos a nossa alma coletiva, nós temos o povo que nós pertencemos, que nós temos um povo aqui dentro de uma nação, com seu destino, nós temos um povo da nossa religião, né? A cultura que nós temos em comum, a raça que nós somos humanos, de uma forma mundial, todos eles com seu destino especial, com seu passado em comum, bem como suas doenças especiais. Então, você vê que vai abrindo, né? Vai abrindo. Finalmente, a humanidade como toda e com ela a Terra e o próprio mundo que nos converge a todos. Né?
todos eles exercem influência. A minha saúde, a sua saúde, a nossa saúde, as nossas doenças, bem como a circunstância que ameaça a nossa própria vida. Então, o pertencer é algo muito mais abrangente. Então, nós formamos uma comunidade de destino, juntamente com indivíduos relacionados, né, ou ligados a vínculos. Então, nós partilhamos com eles uma alma coletiva, dentro de um campo espiritual em comum. Então, isso me abre, a consciência, ela se expande. Né? Então, o meu, que era pequenininho, perante essa imensidão, ela praticamente quase dilui. Eu passo a ter uma nova visão. Então, as constelações familiares trabalham muito a sua visão, Isabel. A minha visão é a visão de cada um. Não é? E assim, se vocês tiverem alguma coisa para colocar. Quanto à rejeição também no útero, eu também tive essa rejeição. Que eu vim logo depois da minha irmã mais velha, então a minha irmã era bebê ainda e a mãe engravidou de mim. E ela também contava, né, que ela não queria, que era muito cedo, então que ela enjoou os 9 meses. Como ela contava isso? Como ela contava, e no fim isso já não me fazia mais, mas o que está gravado dentro de mim, eu não tenho acesso. Né? No inconsciente. No inconsciente. Isso. Daí eu comecei a entender assim, que parece que eu não sou aceita nos ambientes que eu chego. Parece que eu tenho que chegar agradando, sendo a boazinha, para ser aceita. É porque você criou uma história de significado para você, que para você ser aceita, você tem que fazer uma compensação. Sabe? Porque você criou isso para você. Isso. Agora, se você ampliar a tua visão, independente da circunstância, há algo maior que tudo isso. E você Sim. pode liberar, não é? Mas, no momento, como você ainda está dentro desse vínculo da ausência, da aceitação, então, tua atitude é compensar, para você ser aceita, não é? Então, tem muitas atitudes assim, a maior parte são atitudes assim, que a pessoa busca um aconchego, vai buscar um aconchego da pessoa, a pessoa dá uma patada, ela recua, ela já conhece isso. Sim. Não é? Então, o que ela vai fazer na vida? Vai pôr um limite em que ela tem que compensar. Né? Isso causa muito transtorno nos relacionamentos para frente. E outra coisa que o João falou, do que a gente vê e o que a gente escreve, porque realmente eu via a minha avó escanteando o meu avô, dando lá um duro nele, e eu ficava com pena dele, pensava, ai, como a avó é, né? Depois vi minha mãe fazendo com meu pai, pensava, daí eu tomava as dores do pai, como a mãe é, o pai é tão bonzinho, tão querido. E daí eu caso e faço a mesma coisa. Então, e o olhar que elas tinham para eles, eu também tenho. E eu tento lutar contra isso, tento compreender, mas às vezes eu vejo um relacionamento, parece que eu já vejo assim, não vai dar certo. Já vi que não vai dar. Então, é uma crença profunda do abuso. É abuso isso. Abuso? É abuso, né? Bater no outro é abusar, né?
Não importa quem, se a mulher bate no homem ou se o homem bate na mulher, entra na lei do abuso, né? Mas elas não batiam. Ah, tá. Não, só escanteavam, assim, diziam, né, davam assim, aquele olhar de que eles eram inferiores. Sei. Aquele olhar julgando, assim, tá, não dá para... E, então, não teve abuso, e nem brigas, era um olhar desqualificando. Desqualificava a pessoa. Isso, e eu rejeitei esse olhar delas e acabei fazendo igual. É por causa do vínculo, né? Repete. As memórias repetem. Bem isso, deu para compreender bastante. Que bom. Né? E também, Isabel, só logo você vai ser constelada, mas você sabe que o Bert Hellinger, quando ele criou essa técnica, né, de experiência própria, de vivência dele, em alemão chama Sternfamilien, que em português foi traduzido como constelação familiar, mas só ficou o nome, porque, na verdade, o termo correto é posicionamento familiar. Então, o que cria distúrbio no campo é teu posicionamento. Por exemplo, quando você compra as dores, por exemplo, da tua avó com relação ao teu avô, ou tua mãe com o teu pai, você se põe do lado do teu pai, você me entende? Então, posicionamento, você se coloca na posição. E o posicionamento errado, ele cria esse distúrbio no campo, né? E geralmente nós não respondemos ao tempo presente, nós respondemos ao tempo passado, ou seja, a circunstância tua, seja lá quem esteja próximo a você, ela acontece agora, só que ela vai estar vinculada ao passado, que o teu avô passou, tua mãe passou, vai influenciar o que você vai fazer. Somente se você tiver consciência do local, e isso é como você falou, é o olhar. Porque para onde você olha, você se põe naquele lugar. Então, se você sabe para onde teu olho vai, você vai junto, você se põe naquele lugar, você vai começar a aprender a querer ver as circunstâncias da melhor forma. Porque do jeito que você vê, é do jeito que você vai viver, né? Então, por mais que sejam as circunstâncias fora, o significado, a leitura, a visão, né, a escrita visual daquilo que você vai estar tendo é tua escolha, né? Então, a cada um cabe, por exemplo, como eu falo, os fatos e escrever ela da melhor forma, né? E realmente é o que a Celina colocou, e a Vera vai trabalhar na prática, é uma ferramenta maravilhosa, porque ela não vai trabalhar você, ela vai auxiliar a tua alma, né, como instrumento para todo o teu campo familiar, mudar essa visão. Aí fica uma pergunta para encerrarmos, para entrar o trabalho da Vera. A pergunta é possível que um campo espiritual se modifique? Porque você está dentro de um campo espiritual, é possível que isso se modifique? Será que é capaz de liberar as amarras desse sistema de crenças, como você colocou? É capaz disso? Então, Hubert Sheldrake é que responde, não é nem Bert Hellinger. Hubert Sheldrake responde. Ele observou, dentro da ciência, que um campo espiritual só pode ser modificado sob a influência de um outro movimento espiritual vindo do exterior. Então, ao mesmo tempo que isso significa que a cura da doença é, acima de tudo, o desejo, que a pessoa, no fundo, ela quer seguir. Seja para adoecer profundamente, mediamente, ou profundamente até chegar a partir. Então, ela vem através de um movimento do espírito criativo.
cujo amor inclui a todos igualmente, ou seja, do exterior ou do interior de uma alma coletiva, né? Então, isso significa o quê? Que o movimento de cura e a salvação vem de um nível espiritual, que vai além da psicoterapia, em seu sentido comum, né? Isso acontece por quê? Porque se movimenta quase completamente dentro das fronteiras do campo espiritual, né? Coletivo, e do seu amor ilimitado. Né? Então, nós estamos dentro dessa definição, né? Que nossa alma coletiva é de importância fundamental, né? E tem uma completude, o todo, ele tem prioridade sobre a minha parte individual. É uma outra crença que eu acho que não. A minha parte individual, eu relaciono com o todo. Não. O todo tem prioridade sobre as minhas partes individuais. Isso me faz abaixar a cabeça e reverenciar. Agora, se eu tenho resistência nisso, eu vou estar vinculado a resolver o que falta. Certo, Isabel? Certo. Né? Nós temos muita coisa para dialogar, é um diálogo que é lindo, é maravilhoso, né? O integrar que nós temos a redenção, né? A própria religião, e Bert Helling era um padre, era um religioso, e ele mesmo diz sobre o pecado original, através da qual a necessidade do homem ter essa ânsia de redenção, de expiação, porque está excluído. Eu estou excluído. Então, essa ânsia de pertencer é a mesma ânsia que eu tenho em relação aos vínculos com a minha família. Né? Eu tenho essa ânsia de pertencer a algo maior, pertencer a uma redenção, de receber essa redenção, de eu estar incluída nessa redenção. E ele também afirma, é a mesma ânsia que eu tenho, né, de poder pertencer a esse todo maior, no qual está vinculado todos os meus ancestrais. Não é divino isso? Não é maravilhoso? É maravilhoso. Né? Então, Jesus, no momento em que ele se oferece como uma força viva para cada um de nós, ali está a frase de Bert Helling, eu por você. Ele seguiu essa frase, né? Como representante de todos. Ele fez eu por você, ele fez por mim, fez por você, por cada um. E fez por uma alma, né, coletiva. Né? Então, fez para os que estavam vivos, fez para os que estavam mortos, porque ele ressuscitou pessoas. Então, eu por você. Então, ele põe Jesus com esse lema dentro de uma redenção. Eu achei esse exemplo dele divino, divino. Né? Cada vez que eu quiser excluir do lado de fora, eu vou lembrar da palavra dele. Eu por você, Celina. Né? Então, para que eu não faça a outros o que ele fez por mim. Tá bom? Boa constelação, Isabel. Obrigada, maravilhoso. Tá? Que Deus nos abençoe e nos dê essa bênção de você passar por aquilo que o todo quer que nesse momento que você está se ofertando. Muito obrigada. E eu vou pedir a cada um que está aqui que entre no nosso grupo Constelar. O Face, né, como administradora, ele pede, né, que vocês
possam entrar no Google e posicionar a nossa reunião e ajudar outras pessoas a encontrar esse caminho, né? O Google também me informa a peça para que possam pôr no grupo Constelar, dar as suas 5 estrelinhas, se é isso que vocês gostam, né? Para que possa ter equilíbrio entre o dar e o receber. Né? E eu estou dizendo não só para você, Isabel, mas é para o grupo que a gente já conhece há mais tempo aqui, que entre no grupo Constelar, passa as 5 estrelinhas por tudo que vocês receberam, se isso é sincero para vocês. Não estamos pedindo algo que no momento vocês tenham dúvida. E vá para o Google. O Google teve na nossa clínica e ele me orientou a pedir. Então, eu peço que cada um daqui vá para o Google e fale sobre o nosso trabalho. Isso tem uma força de alavancar incrível, porque o pessoal que vai procurar, eles procuram por ali, né? Então, com nível de saber, com muito carinho, eu peço a cada um de vocês, né, que nós possamos ter o dar e o receber em equilíbrio, e possamos fazer um grupo forte, lindo, maravilhoso, e que vocês possam estar em contato conosco, perguntando, dialogando, compartilhando, não só em mentoria, mas que vocês movimentem vossas perguntas dentro do grupo, porque às vezes uma pessoa que não faz uma pergunta, ou que faz uma pergunta, abre portas para muitas pessoas, né? É isso aí. Gratidão e Deus abençoe a nós todos. Amém. Eu quero só um minutinho para ir no banheiro, posso? E já volto. Está fechado o seu microfone, Vera. Vera? Um minutinho só que eu vou organizar aqui a parte técnica. Tá. Bom, enquanto você está organizando, vamos saber, Cristina, como foi para você? Maravilhoso, Celina. A hora que você colocou sobre o vínculo, eu fiquei assim muito atenta de saber que esse vínculo puxa tudo, né? Realmente é um vínculo. E ter consciência dele, do que ele acontece, o que ele traz, o que eu carrego com ele. Eu não tinha, assim, de verdade, assim, eu estava bem superficial sobre esse vínculo. E ele é fundamental, eu percebi agora. Certo. O José? Esse vínculo está na raça toda em todos os sentidos, né? E por aí aquela adoração por Jesus, né? Que veio e trouxe essa possibilidade, essa redenção, né? Então, baixar, agradecer, adorar, né? Por isso que ele é a vida, né? Ok. E o caminho. Obrigada, José. Obrigada, Cristina. Vamos estar aí, a Isabel, Vera, podemos continuar.